havia retirado o fone de ouvido e um ruído começara a surgir do outro lado da quadra. Não foi culpa dele, portanto, ele não tentou melhorar sua capacidade de concentração ou seu controle emocional. John Wooden, lendário técnico de basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ele quer dizer que é possível estar ainda no processo de aprender com os próprios erros, até que se comece a negá-los. Quando a Enron, gigante no ramo da energia, faliu, vítima de uma cultura de arrogância, de quem foi a culpa? Não foi minha, fez questão de frisar Jeffrey Skilling, o CEO e gênio da firma. A culpa foi do mundo. O mundo não compreendeu o que a Enron buscava realizar. E o que dizer da investigação sobre uma grande fraude empresarial feita pelo Departamento de Justiça? Uma caça às bruxas. Jack Welch, o CEO com Mindset de Crescimento, reagiu ao fiasco da General Electric de maneira completamente diferente. Em 1986, a GE comprou o banco de investimentos Kinder e Peabody Co. Pouco depois de fechar o negócio, essa empresa foi abalada por um grande escândalo de corrupção interna na bolsa. Alguns anos mais tarde, nova calamidade na pessoa de Joseph Jett, um corretor que fez diversas transações fictícias de centenas de milhões de dólares para aumentar suas comissões. Welch telefonou para 14 de seus colegas da alta direção da GE para dar a má notícia e pedir desculpas pessoalmente. Eu mesmo assumi a responsabilidade pelo desastre, disse Welch. Mindset e depressão. Talvez Bernard Louze, o chefe francês, estivesse apenas deprimido. Já pensou nisso? Como psicóloga e educadora, tendo interesse vital pela depressão, é muito comum no campus universitário, especialmente entre fevereiro e março. Nessa época, o inverno ainda não terminou, o verão ainda não está à vista. Há muito o que estudar e os relacionamentos frequentemente se desfazem. Mas há muito tempo tem ficado evidente para mim que alunos diferentes lidam com a depressão de forma radicalmente diversas. Alguns deixam tudo de lado. Outros, embora sintam-se muito mal, resistem. Esforçam-se para conhecer as aulas, para comparecer às aulas, mantêm os estudos em dia e cuidam de si mesmos. Dessa forma, quando melhoram, suas vidas estão intactas. Não faz tempo, resolvemos investigar se os mindset tinham algo a ver com essa diferença. Para isso, verificamos os mindset dos alunos e depois os fizemos manter uma espécie de diário online durante 3 semanas, em fevereiro e março. Todos os dias eles respondiam a pergunta sobre seu ânimo, suas atividades e de que forma lidavam com seus problemas. Eis o que descobrimos. Primeiro, os de mindset fixo tinham níveis de depressão mais altos. Nossas análises mostravam que isso se devia ao fato de que ruminavam os problemas e as dificuldades, essencialmente atormentando-se com a ideia de que os fracassos significavam que eram incompetentes ou de poucos méritos. A ideia ficava girando em minha cabeça. Você é um idiota. Eu simplesmente não conseguia afastar o pensamento de que isso se tornara menos homem. Novamente, os fracassos rotulavam e não ofereciam caminhos para o êxito. E quanto mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado e menos agiam para resolver o problema. Por exemplo, não estudavam o que era necessário, não entregavam os trabalhos a tempo e não cumpriam suas obrigações. Embora os alunos de mindset fixo demonstrassem maior grau de depressão, havia muitos com mindset de crescimento que se sentiam extremamente mal, pois aquela era a época em que havia maior número de casos de depressão. Então percebemos algo realmente surpreendente. Quanto mais deprimidos se sentiam os de mindset de crescimento, não era depressão severa, mais agiam para enfrentar suas dificuldades, mais se esforçavam para manter em dia seus trabalhos escolares e mais cuidavam de suas vidas. Quanto pior se sentiam, mais determinados se tornavam. Com efeito, ao ver a forma pela qual agiam, era difícil perceber até que ponto estavam desanimados. Eis uma história que me foi contada por um jovem. Era meu primeiro ano na universidade e eu estava longe de casa. Todos eram desconhecidos para mim. Os cursos eram puxados e, à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais deprimido.
Finalmente, a depressão chegou a um ponto em que eu tinha dificuldade até para sair da cama de manhã, mas todos os dias eu me obrigava a levantar, tomava banho, me barbeava e fazia tudo o que tinha que fazer. Certo dia, estava tão mal que resolvi buscar ajuda. Procurei a professora assistente de meu curso de psicologia e pedi seu conselho. "Você está indo às aulas?" perguntou ela. "Sim", respondi. "Ela está em dia com suas leituras?" "Estou." "Está indo bem nas provas?" "Sim." "Bem", disse ela, "você não está deprimido." Sim, ele estava deprimido, mas lidava com a situação da forma com que as pessoas com mindset de crescimento tendem a enfrentá-la, com determinação. Será que o temperamento tem alguma coisa a ver com isso? Não serão certas pessoas mais sensíveis por natureza, enquanto outras simplesmente são mais impermeáveis? Sem dúvida, o temperamento desempenha um papel, mas o mindset é uma parte importante da história. Depois que ensinamos às pessoas o mindset de crescimento, elas mudam completamente a forma com que reagem à depressão. Quanto pior se sentem, mais motivadas ficam e melhor enfrentam seus problemas. Em suma, quando as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que correm o risco de ser avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligente ou talentosas que sejam, essa atitude parece incapacitá-la para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não as definem. E, se é possível expandir as capacidades, se a mudança e o crescimento são possíveis, então há muitos caminhos para o sucesso. Os mindset mudam o significado de esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que algum de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não. Apenas gostaríamos de ser uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha da chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir a sua importância. Reforço a imagem de que esforço é coisa para lentos e sugere que, em raras ocasiões, quando os talentosos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levar a vantagem. Na verdade, até hoje me lembro do quanto amei essas pequenas criaturas, mas em nada me identificava com elas. A mensagem era a seguinte: se você tiver a infelicidade de ser o menos bem dotado da ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário, e talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até mesmo ao sucesso. Muito obrigado, mas prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduzem a questão em opções excludentes. Ou você tem capacidade, ou confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem: se você tiver de se esforçar em alguma coisa, é porque não tem capacidade para fazê-la bem feita. E acrescentam: as coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. Quando eu era uma jovem professora assistente no departamento de psicologia na Universidade de Illinois, notei certa noite, ao passar pelo prédio de psicologia, que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns dos meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não devem ser tão inteligentes como eu, pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu, e também mais trabalhadores. Para mim, uma coisa excluía a outra. E era claro que eu dava mais valor a uma do que a outra. Malcolm Gladwell, escritor e colaborador da revista New Yorker, sugeriu que nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais, obtidas sem esforço, do que às que requerem diligência. Damos a nossos heróis qualidades super-humanas que, inevitavelmente, concorreram por sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando seu violino, Michael Jordan driblando e Picasso pintando. Isso retrata fielmente o mindset fixo.
e está por toda parte. Um relatório de pesquisadores da Universidade Duke fez uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunos de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade e erudição perfeita sem ter de esforçar, ou, pelo menos, sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Chalier diz: "Não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem savoir-faire, uma mistura de know-how e tranquilidade, faz as coisas sem esforço." No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo os gênios têm de se esforçar para ter resultados. E acrescentariam: o que pode haver de heróico em possuir um dom? Pode apreciar o talento, mas admira o esforço, pois qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade e transforma em realização. Sia Biscuit. Sia Biscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas, o jockey, o proprietário e o treinador, estava de algum modo doente, mas, graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, transformaram-se em vencedores. Uma nação em dificuldade viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolos do que podia ser realizado por meio da coragem e do ânimo. Igualmente emocionante é a história paralela da autora de Biscuit, Lauren Hillenbrand, sofrendo nos tempos da universidade de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou. Ela frequentemente se via incapaz de agir, mas alguma coisa na história do cavalo que podia o dominou e inspirou, e dessa maneira ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho do sucesso de Sia Biscuit, é igualmente do dela. Vista pelo prisma do mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar sua capacidade de você mesmo, como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passam a ser uma excelente narrativa sobre as 3 homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito. Grande esforço, alto risco. Do ponto de vista do mindset fixo, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiência. E quando as pessoas sabem que são deficientes, nada tem a perder se esforçando. Mas, se você quer ser famoso por não possuir deficiências, por ser considerado genial, talentoso ou portador de aptidões inatas, nesse caso terá muito a perder. O esforço pode diminuí-lo. Nadja Salerno Sonnenberg estreou como violinista aos 10 anos de idade na Orquestra de Filadélfia, mas quando chegou à escola Juilliard para estudar as Dorothy DeLay, a grande maestra do violino, tinha um repertório de péssimos hábitos. Seu dedilhado e os movimentos com o arco eram desajeitados. Segurava o instrumento na posição errada, mas recusava-se a mudar. Depois de vários anos, viu que outros estudantes chegavam ao seu nível, até mesmo a ultrapassavam, e antes dos 20 anos teve uma crise de confiança. Eu estava habituado ao sucesso, ao rótulo de menina prodígio dos jornais, e então me sentia fracassada. A menina prodígio tinha medo de tentar. Tudo o que ela estava passando se resumia em medo. Medo de tentar e fracassar. Quando você vai fazer um teste e não se esforça de verdade, quando não está realmente preparada, quando não treinou com o empenho que deveria e não passa um teste, sempre há uma desculpa. Nada é mais penoso do que dizer: fiz o melhor que podia, e isso não foi o suficiente. A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar, ficar sem desculpas, é o pior temor do mindset fixo, e isso a perseguiu e a paralisou. Ela chegou até mesmo a deixar de levar o violino para a aula. Então, certo dia, depois de anos de paciência e compreensão, DeLay lhe disse: escute, se não trouxer o violino na próxima semana, vou expulsar você da minha turma. Salerno Sonnenberg achou que ela estava brincando, mas não. DeLay se ergueu e calmamente avisou: não estou brincando. Se vai desperdiçar seu talento, não quero ser cúmplice. Isso já está durando tempo demais. Por que o esforço é tão assustador? Há 2 motivos.
O primeiro é que no mindset fixo acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre nossa capacidade. O segundo, como indica a história de Nadia, é que ele rouba todas as desculpas. Sem ter de ser esforçado, você sempre pode dizer, eu podia ter sido. Qualquer nome pode preencher esse espaço. Mas, quando você faz uma tentativa, já não pode afirmar isso. Alguém um dia me disse, eu podia ter sido Yo-Yo Ma. Se tivesse realmente tentado, não seria capaz de dizê-lo. Salerno Sonnenberg ficou apavorada com a ideia de perder Delay. Finalmente concluiu que tentar e fracassar, um fracasso honesto, era melhor do que a situação em que estava. E assim começou a se preparar como mestra para o concurso futuro. Pela primeira vez se dedicou e, aliás, ganhou a competição. Hoje ela diz, há algo que sei ser verdadeiro. É preciso esforçar-se ao máximo pelas coisas que mais amamos. E quando nosso amor é a música, a luta é a mais difícil de toda a vida. O medo do esforço pode ocorrer também nos relacionamentos, como aconteceu com Amanda, uma mulher jovem, bonita e dinâmica. Eu tive muitos namorados doidos, muitos, iam desde os levianos aos mal educados. Que tal um bom rapaz ao menos uma vez? Sempre dizia Carla, minha melhor amiga. Era como se dissesse, você merece coisa melhor. Então, Carla me apresentou Rob, um rapaz que trabalhava em seu escritório. Ele foi ótimo, e não apenas no primeiro dia. Adorei, podia dizer, oh meu Deus, até que enfim um cara pontual. Então o relacionamento ficou mais sério, e me assustei. Quero dizer, ele realmente gostava de mim, mas eu não conseguia deixar de pensar que, se ele me conhecesse de verdade, ia desanimar. Isto é, o que aconteceria se eu realmente me esforçasse mesmo, e as coisas não dessem certo? Acho que eu não seria capaz de correr esse risco. Pouco esforço, alto risco. No mindset crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há alguma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido é muito doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas entre as décadas de 1930 e 1950 tiveram mais êxito do que Claire Boone Luce, famosa como escritora e dramaturga. 2 vezes eleita deputada, ela chegou a ser embaixadora na Itália. Realmente não compreendo a palavra sucesso, disse ela certa vez. Sei que as pessoas a usam a meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais impediram-na de voltar à sua maior paixão, escrever para o teatro. Teve grande sucesso com a peça The Woman, As Mulheres, mas como figura pública não podia estar produzindo peças picantes e sexy. Em sua opinião, a política não proporcionava o esforço pessoal criativo a que ela dava o máximo valor. E olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei, disse ela, que se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King disse que tudo se resume ao que você quer ver e dizer a respeito do passado. Concordo com ela. Você pode olhar para trás e dizer, eu podia ter sido. Polindo seus dons desperdiçados como se fossem troféus. Também pode olhar para trás e dizer, dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pensei no que você quer ver e dizer em relação ao seu passado e, em seguida, escolha seu mindset. Transformar conhecimento em ação. É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que dizem sucesso significa ser o melhor de você mesmo e não ser o melhor do que os outros. O fracasso é uma circunstância e não uma condenação. O esforço é a chave do sucesso. Mas não podem colocar essas ideias em prática porque a base de seu mindset, a crença em traços imutáveis, lhe diz algo completamente diferente. Que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os demais, que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. Perguntas e respostas. A esta altura, você provavelmente tem algumas perguntas a fazer. Vamos ver se consigo responder alguma delas. Pergunta.
Se as pessoas acreditam que suas qualidades são imutáveis e se mostraram inteligentes ou talentosas, por que precisam estar constantemente provando isso? Afinal, depois que o príncipe demonstrou sua bravura, ele e a princesa foram felizes para sempre. Ele não precisava matar um dragão por dia. Por que as pessoas com mindset fixo não cumprem sua prova e depois vivem felizes para sempre? Porque todos os dias surgem dragões novos e maiores, e à medida que as coisas ficam mais difíceis, talvez a capacidade provada ontem não seja à altura do perigo de hoje. Talvez essas pessoas fossem suficientemente inteligentes para entender álgebra, mas não o cálculo integral. Talvez fossem bons jogadores de beisebol nas categorias inferiores, mas não nas principais. Talvez fossem bons jornalistas nos jornais da escola, mas não no New York Times. Por isso, estão sempre correndo para constantemente se provar. Mas para onde vão? Para mim, estão sempre correndo sem sair do lugar, colecionando afirmações contínuas, mas não necessariamente chegando aonde desejam. Você conhece esses filmes em que o personagem principal num dia acorda e percebe que sua vida não valeu a pena? Ele sempre passou à frente dos demais, sem melhorar, sem aprender e sem se importar com os outros. Meu preferido é o Feitiço do Tempo, a quem passei muito tempo sem assistir porque não gostava do título. No filme, Bill Murray não apenas acorda em um dia e recebe um recado. Ele precisa repetir muitas vezes esse dia a fim de entendê-lo. Phil Connors, Murray, é o homem do tempo de uma estação local em Pittsburgh, que é mandado para Port Stanley, na Pensilvânia, a fim de cobrir a cerimônia do Dia da Marmota. No dia 2 de fevereiro, uma marmota é retirada da toca. Se ela enxergar sua própria sombra, acredita-se que o inverno ainda durará mais 6 semanas. Se não, a primavera virá rapidamente. Phil, que se considera um ser superior, sente absoluto desprezo pela cerimônia, pela cidade e pelo seu povo, caipiras e retardados. E depois de deixar suas opiniões bem claras, planeja sair de Port Stanley o mais rapidamente possível. Isso, porém, não acontece. Uma tempestade de neve cai sobre a cidadezinha e ele é obrigado a permanecer ali. Quando acorda no dia seguinte, é novamente o dia da marmota. A mesma canção de Sonny Cher, I Got You Baby, toca no rádio relógio, e o mesmo festival da marmota está pronto para começar. Isso ocorre de novo, e mais uma vez. No início, ele utiliza o que sabe para levar adiante sua agenda costumeira, fazer os outros de tolos. Como ele é o único a reviver aquele dia, é capaz de conversar com a mulher num dia e utilizar a informação obtida para enganá-la, impressioná-la e seduzi-la no dia seguinte. Está no paraíso do mindset fixo. Consegue repetidamente provar sua superioridade. Mas, depois de inúmeros dias iguais, percebe que não está conseguindo nada e tenta suicídio. Bate com o carro, tenta eletrocutar-se, atira-se de um campanário, atravessa na frente do caminhão, sem saída. Finalmente compreende que poderia estar utilizando aquele tempo para aprender. Começa a ter aulas de piano. Lê vorazmente. Aprende escultura no gelo. Descobre pessoas que precisam de ajuda naquele dia. Um menino que cai de uma árvore, um homem que se engasga com bife e começa a auxiliá-las, aperfeiçoando-se a elas. Em pouco tempo, o dia já não é suficientemente longo. Somente quando se completa a mudança de mindset é que ele se liberta do encantamento. Pergunta: os mindsets são partes permanentes na estrutura de uma pessoa ou é possível modificá-las? Os mindsets são uma parte importante de sua personalidade, mas pode modificá-los? Simplesmente tomando conhecimento da existência dos dois mindsets. Pode-se começar a raciocinar e reagir de novas maneiras? As pessoas me dizem que começam a se ver dominadas pelo mindset fixo, perdendo uma oportunidade para aprender, sentindo-se rotuladas por um fracasso, ou desanimado diante da existência de um grande esforço. Nessas ocasiões, passam-se para o mindset de crescimento, garantindo-se enfrentarão o desafio. Aprenderão com o fracasso ou prosseguirão com seus esforços. Depois que eu e meus alunos de graduação descobrimos os mindset, eles às vezes me surpreendiam no mindset fixo e me censuravam.
Também é importante compreender que, mesmo quando os indivíduos têm um mindset fixo, nem sempre estão nesse mindset. Com efeito, em muitos de nossos estudos, colocamos as pessoas no mindset de crescimento. Dizemos a elas que é possível aprender determinada habilidade e que a tarefa que lhes demos trará essa oportunidade. Ou pedimos que leiam um artigo científico que lhes ensina o mindset de crescimento. O artigo descreve pessoas que não possuíam uma capacidade inata, mas que desenvolveram habilidades extraordinárias. Essas experiências transformam os participantes de nossas pesquisas em gente que pensa segundo o mindset de crescimento, pelo menos no momento, e que também age como tal. Mais adiante, há um capítulo que trata exclusivamente da mudança. Nele descrevo pessoas que se modificaram e programas que desenvolvemos para operar a mudança. Pergunta: percebo em mim os dois mindset? É possível ser meio a meio? Todos nós temos elementos de ambos. Tenho falado deles como se um excluísse o outro apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindset em campos diferentes. Posso acreditar que minha capacidade artística é imutável, mas que minha inteligência pode ser desenvolvida. Ou então que minha personalidade é fixa, mas minha criatividade pode se desenvolver. Nossa conclusão é que qualquer que seja o mindset adotado por uma pessoa em determinada área, será esse o que guiará nessa área. Pergunta: com toda essa sua crença no esforço, está dizendo que, quando uma pessoa fracassa, a culpa é dela por não ter se esforçado suficientemente? Não. É verdade que o esforço é fundamental. Sem ele, ninguém é capaz de ter sucesso por muito tempo. Mas, sem dúvida, não é a única coisa que existe. As pessoas têm recursos e oportunidades diferentes. Por exemplo, quem tem dinheiro, ou pais ricos, possui uma rede de proteção. Pode correr mais riscos e levar mais tempo na busca do sucesso. As pessoas que têm facilidade de acesso a uma educação de qualidade, as que dispõem de uma rede de amigos influentes, as que sabem se colocar no lugar certo no momento adequado, todas elas têm melhores probabilidades de ver seus esforços recompensados. O esforço dos ricos, dos instruídos e dos que têm conexões funciona melhor. Pessoas que dispõem de menos recursos, apesar de seus esforços, podem descarrilhar com maior facilidade. A fábrica da cidadezinha natal, onde determinado indivíduo trabalhou a vida inteira, acaba fechando? E agora? O filho fica doente e ele afunda em dívidas. Perde a casa, a esposa foge com as economias do casal e ele fica com os filhos e as contas a pagar. Adeus às aulas noturnas. Antes de julgarmos, lembremos-nos de que o esforço não chega a ser tudo o que os esforços não são iguais. Pergunta: você fica dizendo que o mindset de crescimento torna as pessoas vencedoras, melhores e mais bem-sucedidas. Não é verdade que o mindset de crescimento tem a ver com desenvolvimento pessoal e não com ser melhor do que os outros? Utilizo o exemplo de pessoas que subiram na vida a fim de demonstrar até onde o mindset de crescimento pode nos levar. Acreditar que os talentos podem ser desenvolvidos permite que as pessoas realizem seu potencial. Além disso, um exemplo que mostrasse pessoas constantes por terem sido deixadas para trás não teriam convincente para os que têm mindset fixo. Não lhe proporciona uma alternativa atraente porque parece tratar de uma das escolhas entre a diversão e a excelência. No entanto, esse ponto é fundamental. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que fazem e continuem a gostar mesmo diante da dificuldade. Os atletas, CEOs, músicos e cientistas de mindset de crescimento adotaram sua atividade, o que não é o caso de muito dos mindset fixos. Muitas pessoas de mindset de crescimento nem sequer planejaram chegar ao topo. Chegaram porque gostavam do que faziam. É uma ironia. O topo, o lugar onde os mindset fixos anseiam estar. Mas é aí que muitos dos que mindset de crescimento chegam como consequência secundária de seu entusiasmo pelo que fizeram. Esse ponto também é fundamental. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Se você fracassar, ou se não for o melhor, tudo não passou de desperdício. O mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazer independentemente do resultado. Então, enfrentando problemas, mapeamos nossos rumos,
trabalhando em assuntos importantes. Talvez não tenham encontrado a cura do câncer, mas a busca foi aprofundadamente significativa. Um advogado passou 7 anos combatendo o maior banco de seu estado em nome da pessoa que se sentiram prejudicadas. Depois de perder a causa, disse: "Quem sou eu para afirmar que somente pode haver passado 7 anos tratando de um assunto, devo ter direito ao sucesso? Fiz isso pelo sucesso ou porque o esforço era válido por si mesmo? Não me arrependo. Tinha de fazê-lo. Não teria feito de maneira diferente." Pergunta: conheço muitos workaholics com carreiras meteóricas que parecem possuir mindset fixo. Essas pessoas estão sempre procurando provar sua inteligência, mas na verdade trabalham com afinco e aceitam desafios. Como conciliar isso com uma ideia de que as pessoas de mindset fixo preferem pouco esforço e tarefas fáceis? Em geral, pessoas de mindset fixo preferem o sucesso sem esforço, pois é a melhor maneira de provar seu talento. Mas você tem razão. Também há muitas pessoas dinâmicas que acreditam que suas características são imutáveis e buscam constantemente o reconhecimento. Podem ser pessoas cujo objetivo na vida é ganhar o prêmio Nobel ou tornar-se a pessoa mais rica do planeta, e estão dispostas a fazer o que for necessário para isso. Veremos casos assim no capítulo sobre negócios e liderança. Essas pessoas podem estar livres da crença de que muito esforço corresponde a baixa capacidade, mas possuem as outras características do mindset fixo. Podem estar sempre demonstrando seus talentos, podem achar que seu talento as torna superiores às demais e podem ter pouca tolerância a erros, críticas ou percalços, coisas capazes de prejudicar seu processo. Aliás, pessoas de mindset crescimento também gostariam de receber o prêmio Nobel ou de ganhar muito dinheiro, mas não procuram isso como confirmação de seu valor ou como algo que fará melhores do que os demais. Pergunta: e se eu gostar do mindset fixo? Se conheço meu talento e minhas capacidades, sei qual é a minha situação e sei o que posso esperar, por que abriria mão disso? Se você gosta desse mindset, claro que deve ficar com ele. Ao apresentar os dois tipos de mindset e os mundos que ambos criam, este livro mostra às pessoas que elas têm uma opção. O importante é que é possível escolher qual dos dois mundos você deseja habitar. O mindset fixo gera a sensação de que você realmente conhece a verdade permanente a respeito de si próprio. E essa ideia pode ser reconfortante. Você não é obrigado a procurar obter isso ou aquilo, já que não possui o talento necessário. Sem dúvida, terá sucesso em outro campo, porque para isso possui talento. Também é importante estar ciente dos inconvenientes desse mindset. Você poderá estar se privando de alguma oportunidade ao subestimar seu talento em determinada área. Poderá estar prejudicando suas habilidades de sucesso ao presumir que não precisa de esforçar, pois seu talento será suficiente para o êxito. A propósito, ter um mindset de crescimento não o obriga a desejar atingir determinado objetivo, apenas o informa de que você pode desenvolver suas capacidades. Depende de você querer ou não fazê-lo. Pergunta: é possível mudar completamente tudo em uma pessoa? E deve-se procurar mudar tudo o que é possível? O mindset de crescimento é a crença de que as aptidões podem ser cultivadas, mas isso não define a extensão possível da mudança nem quanto tempo a mudança exigirá. Tampouco significa que tudo possa ser modificado como as preferências e valores. Certa vez peguei um táxi e o motorista ouviu uma ópera no rádio. Pensando em iniciar uma conversa, eu disse: "Você gosta de ópera?" "Não", respondeu ele. "Odeio ópera. Sempre odiei." "Não quero ser indiscreta", retorqui. "Mas então por que está ouvindo ópera?" Ele me contou que seu pai fora um apaixonado por ópera, e sempre que podia ouvia seus discos antigos. O motorista, homem já de meia idade, durante vários anos vinha procurando cultivar um encantamento pela ópera. Colocava os discos para tocar, lia os libretos, mas nada adiantava. "Não se torture", aconselhei. "Há muitas pessoas cultas e inteligentes que não suportam ópera. Por que simplesmente não se considera uma delas?" O mindset de crescimento também não determina que tudo é possível mudar, deva ser mudado.
todos precisamos aceitar algumas de nossas imperfeições, em especial aquelas que realmente não prejudicam nossa vida ou a vida de outrem. O mindset fixo dificulta o desenvolvimento e a mudança. O mindset crescimento é um ponto de partida para a mudança, mas nada deve decidir por si mesmo em que direção seus esforços de mudança seriam mais úteis. Pergunta: não faltaria simplesmente confiança às pessoas de mindset fixo? Não. As pessoas de mindset fixo podem ter tanta confiança quanto as de mindset crescimento, isto é, até que aconteça alguma coisa. Mas, como se pode imaginar, sua confiança é mais frágil, pois as decepções e mesmo o esforço são capazes de enfraquecê-las. Geoff Matthews realizou um estudo com funcionários que estavam fazendo um curso rápido de informática. Metade deles foi colocada em mindset fixo. Matthews lhes disse que o elemento principal seria a capacidade que possuíssem. A outra metade foi colocada em mindset crescimento. A esses ele disse que a habilidade com computadores era suscetível de se desenvolver por meio da prática, imersos em um ou outro desses mindset. Todos os participantes seguiram o curso. Embora os dois grupos iniciassem as atividades com grau de confiança exatamente igual em suas capacidades para os computadores, no final do curso pareciam ter ficado diferentes. Os de mindset crescimento adquiriram considerável confiança em suas capacidades à medida que aprendiam, apesar dos muitos erros que inevitavelmente cometiam. Mas, por causa desses erros, os de mindset fixo na verdade perderam a confiança em suas capacidades à medida que aprendiam. O mesmo aconteceu com os alunos de Berkeley. Richard Robbins e Jennifer Pauls acompanharam alunos da Universidade de Califórnia, em Berkeley, durante seus anos de graduação. Verificaram que, quando os alunos usavam mindset crescimento, ganhavam confiança em si mesmos à medida que enfrentavam e dominavam os desafios da universidade. No entanto, a confiança dos que tinham mindset fixo se dissipava diante dos mesmos desafios. É por isso que as pessoas de mindset fixo precisam estimular sua confiança e protegê-lo. As desculpas de John McElroy tinham essa finalidade, proteger sua confiança. Michelle Wie era uma golfista adolescente quando resolveu enfrentar os grandes mestres. Inscreveu-se no torneio Albertson, uma competição da Associação dos Golfistas Profissionais, PGA na sigla em inglês, que congrega os melhores golfistas homens do mundo. Partindo de uma perspectiva de mindset fixo, todos correram a adverti-la de que poderia abalar gravemente sua confiança caso seu desempenho não fosse bom, que receber críticas muito fortes no início da carreira e enfrentar competidores de nível superior poderia prejudicar seu desenvolvimento de longo prazo. Perder é sempre negativo, advertiu Vijay Singh, um dos principais golfistas do torneio. Mas Wai discordou. Não estava indo ao torneio para aumentar sua confiança. Quando vencemos torneios juvenis, é fácil vencer muitas vezes. O que estou fazendo aqui é preparar-me para o futuro. Ela buscava a experiência do aprendizado, ver o que significava jogar com os melhores golfistas do mundo numa atmosfera de competição. Depois do torneio, a confiança de Wai não se abalou 1 milímetro. Ela conseguiu exatamente o que desejava. Acho que aprendi que sou capaz de jogar nesse terreno. Seria uma longa jornada até chegar ao patamar dos vencedores, mas ela agora tinha noção daquilo que pretendia fazer. Há alguns anos percebi uma carta de uma nadadora de nível mundial. Prezada professora Dweck, sempre tive problemas em relação à confiança. Meus técnicos constantemente me diziam para acreditar 100% em mim mesma. Dizia-me que não permitisse dúvidas em minha cabeça e que sempre pensasse que eu era melhor do que qualquer outro atleta. Para mim, era difícil fazer isso, porque tenho consciência de meus defeitos e dos erros que cometo em cada competição. Tentar considerar-me perfeita era pior ainda. Mas li seus trabalhos sobre a importância de concentrar-se no aprendizado e no aperfeiçoamento. Isso me modificou. É possível trabalhar meus defeitos. Agora os erros não parecem tão importantes. Quis escrever-lhe essa carta porque a senhora me ensinou a ter confiança. Obrigada. Sinceramente, Mary Williams. Uma coisa notável que aprendi em minha pesquisa é que o mindset de crescimento nem sempre é necessário confiança.
O que quero dizer é que, mesmo que você acredite que não sabe fazer bem determinada coisa, ainda assim é possível mergulhar nela com empenho e perseverar. Na verdade, às vezes você se dedica a alguma coisa exatamente porque não sabe fazê-la bem. Essa é uma característica maravilhosa do Mindset Crescimento. Você não precisa achar que é competente em algo para desejar fazê-lo e ter prazer nisso. Este livro foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Li infindáveis livros e artigos. As informações que obtive foram muitíssimas. Nunca havia escrito de maneira simples. Isso me intimidava. Parece ter sido fácil para mim? Há muito tempo isso era exatamente o que eu queria que você pensasse. Mas agora quero que saiba que o esforço que custou e a alegria que proporcionou. Desenvolva seu mindset. Todas as pessoas nascem gostando de aprender, mas o mindset fixo pode matar esse prazer. Pense em alguma ocasião em que você fazia algo com prazer. Montar um quebra-cabeça, praticar um esporte, aprender uma nova dança. De repente ficou difícil e você quis desistir. Talvez tivesse se sentido repentinamente cansado, tonto, aborrecido ou com fome. Da próxima vez que isso acontecer, não se deixe enganar. É o mindset fixo. Imagine que seu cérebro está formando novas conexões à medida que você enfrenta o desafio e aprende. Vá em frente. Criar um mundo no qual somos perfeitos é algo tentador. Lembro-me dessa sensação na escola fundamental. Podemos escolher os parceiros, fazer amigos, contratar pessoas que nos fazem sentir imprescindíveis. Mas raciocine, você não quer crescer nunca? Da próxima vez que se sentir tentado a ficar rodeado de adoradores, vá à igreja. Para o resto da vida, prefira a crítica construtiva. Há algo em seu passado que, em sua opinião, rotulou você? Uma nota em uma prova? Um ato desonesto ou rude? Ter sido despedido de um emprego? Ter sido rejeitado? Concentre-se nesse episódio. Sinta as emoções que o acompanham. Agora, coloque-se numa perspectiva de mindset crescimento. Examine honestamente seu papel naquela situação, mas entenda que ela não define sua inteligência ou sua personalidade em vez disso. Pergunte, o que aprendi ou o que posso aprender com essa experiência? Como posso utilizá-la como base para o meu aperfeiçoamento? Leve com você essas ideias em lugar das outras. De que forma você age quando está deprimido? Esforce-se mais nas coisas de sua vida ou deixa-as de lado? Na próxima vez que se sentir assim, adote o mindset crescimento. Pense em aprendizado, desafio, enfrentando os obstáculos. Pense no esforço como uma força positiva, construtiva e não como algo desagradável. Experimente isso. Há algo que você sempre quis fazer, mas teve medo de não saber fazer bem? Faça os planos para tentar. Gostou? Compartilhe, toque no sininho, envie para alguém que você acredita que vai ser beneficiado com esse áudio. E o próximo capítulo é o capítulo número 3, com o título A Verdade sobre Aptidão e Realização. Um grande abraço e fiquem com Deus.